aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, não apenas falado, não pronunciado, mas vivido. É um amor atitudinal, um amor que nós não conseguimos compreender, porque apesar de ser quem somos e não merecermos, tu derramaste o seu sangue, Jesus, na cruz por cada um de nós. Tu nos amaste primeiro. Obrigado porque hoje podemos estar aqui, assentado entre os príncipes, Senhor, assentado entre aqueles que um dia vão morar no céu junto contigo. Obrigado, Jesus, pelo teu alcance. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou. Abençoa-nos com a tua palavra. Em o nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar, queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Afinal de contas, é agora que eu estou pegando o microfone para falar com os irmãos. Glória a Deus. Estamos terminando, hoje termina uma série de mensagens que estamos tendo em todas as nossas congregações, falando sobre a Páscoa. E hoje um momento muito especial dessa Páscoa, onde nós vamos lembrar aqui de algo que Jesus nos prometeu a fazer. E Ele está prestes a fazer, que é a sua volta. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Vou pedir aos nossos irmãos ali da sonoplastia aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Melhorou, já melhorou aqui. Mateus capítulo 24. Quero agradecer ao pastor Davi por atender o nosso pedido, está dirigindo a congregação ali da Vila Favorino, enquanto o pastor Selmo estava lá em missões, já está de volta, graças a Deus. 19 índios desceram as águas, você pode glorificar ao Senhor? E já tem pelo menos mais outros 8 esperando a próxima ida, que vai ter mais batismo, mais salvação de almas, mais aldeias que estão ouvindo da palavra de Deus e pedindo para que o pastor Selmo vá até eles. Glórias a Deus, o trabalho do Senhor está acontecendo. E isso por quê? Porque existe uma igreja na retaguarda segurando a corda, seja ela através das orações, seja ela através das contribuições, mas nós estamos sempre, de alguma maneira, contribuindo para que a obra do Senhor aconteça. Você pode dizer amém? Me faz um favorzinho, quem está do teu lado fala assim, obrigado por você sustentar essa corda. Fala para ele aí, fala para ela. Se você não está ajudando a sustentar, eu espero que tenha provocado alguma coisa em você. Capítulo 24, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 35. Aleluia. E logo depois nós vamos para Atos, capítulo 1, que é onde está o texto base que nós estaremos discorrendo com os irmãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não... O que está escrito aí? Que não... na hora que vocês não estão pensando, na hora que vocês acham que não está tudo certo, está tudo tranquilo, esta é a hora em que o Filho do Homem virá. Vamos em Atos capítulo 1, a partir do versículo 7, alguns versículos apenas.
E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Você pode dizer amém, queridos? Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu acho que vocês não estão querendo muito que Jesus volte, não. Falaram tão devagarzinho, tão fraquinho. Vamos repetir isso? Maranata. Glória a Deus. Porque é uma realidade da igreja. Nós estamos aguardando a qualquer momento, a qualquer minuto, a volta de Jesus Cristo. Ah, mas pastor, já tem tantos anos. Eu me lembro quando eu era pequeno, não faz tanto tempo assim, eu era um pouco menor. E aí, estava eu em casa e de repente, cadê meu pai? Cadê minha mãe? E aí eu saía correndo, falei: cadê? Será que Jesus veio? E eu fiquei, e eu corria e saía procurando, até que eu achava: ah não, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, então Jesus não voltou ainda. Quantos tiveram essa experiência? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha aí. Por quê? Porque a gente está aguardando a volta de Jesus Cristo. Isso é fato, isso é um fato, será um fato. A promessa de Jesus em voltar, em pecar, em arrebatar a sua igreja é real. E tudo que Jesus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele está falando que Ele vai retornar para buscar a sua igreja, ah, meu irmão, se prepare, porque é verdade. Mas eu fiquei pensando aqui a estes que estavam olhando. É interessante que logo no versículo 15, fala que: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Paulo, escrevendo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar que nesses 40 dias, e com ajuntamento de pessoas, mais de 500 pessoas tinham visto e tinham estado com Jesus Cristo. E ele ainda fala que, quando ele escreve, ele fala assim: e ainda existem desses que ainda estão vivos, que não estão dormindo ainda no Senhor, mas que ainda estão vivos. Quase 500, em 40 dias. E aí eu olho o versículo 14, diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eu fico pensando, cadê os outros 380? Você concorda comigo que 380 é maior número do que 120? E olha que eu não sou bom de matemática, hein? Sou péssimo em matemática. Mas não é um número maior? Então quer dizer que um bom número dessas pessoas que viram o Cristo ressurreto, não permaneceram unânimes. Não permaneceram juntos em oração. Não continuaram, não perseveraram diante do Senhor. Eu estou falando de pouco espaço de tempo, pouco espaço de dias. O fato é que, onde estavam? E eu fico pensando aqui que talvez houvessem aqui 3 tipos de pessoas. Separei aqui apenas 3 tipos de pessoas. Quem sabe naquela multidão que tinha visto, tinha percebido Jesus Cristo ressurreto, agora observa Jesus subindo aos céus. Talvez o primeiro grupo de pessoas fossem os curiosos. Não é? Como é que é esse negócio? Ele morreu mesmo? Como é que foi isso? Está subindo. Olha que coisa maravilhosa. Ele está subindo mesmo.
Não é que ele está subindo. Não é que, olha que grupo de pessoas aqui, olha quanta gente. E cadê ele? Gente, que coisa extraordinária. Eu fico pensando que na igreja do Senhor, muitas pessoas estão ou acabam por vir à igreja por curiosidade. Não é que é legal ir lá na igreja? É meio que família, né? É gostoso isso, né? Meio que família, todo domingo a gente tem um coral, uma orquestra bonita que toca. Tem uns irmãos que falam lá que é uma bênção. É bonito, é interessante isso. E talvez seja movido pela curiosidade, essas pessoas acabam estando, olhando, observando, inclusive o Cristo, o verdadeiro Jesus, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou entre os mortos, opera milagres, mas eu estou ali por curiosidade. E eu quero te levar a algumas reflexões aqui, porque de repente o cristianismo não pode ser por curiosos. Porque a curiosidade, daqui a pouco vai aparecer uma outra situação, um outro movimento, uma outra coisa, e você sabe lá Deus o que é, e você vai ficar curioso também, vai seguir, vai ver, vai achar que é interessante, porque o que te move não é o Cristo ressurreto, mas é a curiosidade. Não dá. Porque nesse perseverar, unânime, em oração e súplicas, irmão, não é fácil. Então, acho que dá vontade da gente sair correndo. Então, acho que a gente vai se deparar com as realidades da vida. Não é possível. Mas não diz que serve ao Senhor. E a gente vai olhar para as pessoas, e a gente vai olhar para as coisas, vai olhar para o que se tem, para o que se não tem, e esquece de olhar para Jesus, como foi dito aqui, citado a Bíblia, autor e consumador da nossa fé. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a igreja do Senhor não pode conter curiosos, apenas curiosos. Mas existe um segundo grupo de pessoas que eu quero falar aqui, que de repente é aqueles que têm algum tipo de expectativa. São aqueles que ficam observando para ver, não é nem a curiosidade, mas o que vai acontecer. O que será? Será que Jesus vai voltar mesmo? Você acredita nisso? Será que a Bíblia é tudo isso que estão falando mesmo? Isso aí, vamos parar para ver, né? Vamos observar. Vamos ver se Jesus Cristo é na vida dessas pessoas mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você coloca a sua expectativa em cima de pessoas, em cima de situações, em cima de circunstâncias, com certeza seremos frustrados. Porque Jesus Cristo está acima disso. Jesus Cristo é acontecendo ou não acontecendo. Deus é sendo ou não sendo aquilo que você gostaria que fosse, que estivesse, que acontecesse. Deus é muito além disso. Não é uma questão de expectativa. Vou à igreja porque eu fico na expectativa de que aconteça alguma coisa na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, precisa começar a acontecer, é a transformação de Deus em nós, para que tudo à nossa volta comece a se modificar. Mas começa conosco, é a nossa visão, é o nosso olhar, é o nosso permitir Deus trabalhar através da sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Se não está entendendo, diga ai. Eu acho que escutei um ai. A gente tenta ser mais claro. Terceiro grupo de pessoas que eu acho que tinha ali. E esse eu quero crer que exista. E que seja o maior número na igreja. É aqueles que olham com esperança. Eu estou olhando, eu fico imaginando as pessoas olhando Jesus Cristo subindo aos céus. Poxa, que coisa maravilhosa, tudo que Ele realizou. Tudo que Ele fez. Todos os milagres que aconteceram. Depois nós tivemos uma decepção enorme, porque Ele morreu, Ele se permitiu morrer. Mas algo tão maravilhoso, porque Ele ressuscitou. E isso é extraordinário, e agora Ele nos deixa.
Mas aí esses dois varões chegam e falam: esse mesmo Jesus que viste subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí a fé renova a esperança. E olhamos para o futuro que é incerto. Olhamos para a nação que hoje está tudo muito incerto. Nós olhamos para a situação econômica que também é incerta. Para a segurança, piorou. Estamos mais inseguros do que nunca. Mas o fato é que a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa vontade está em que Jesus Cristo volte o quanto antes para que Ele arrebate a sua igreja. Olhamos e falamos: Ele vai voltar, é nele que está a minha esperança. Qual desses grupos nós estamos? Em qual desses grupos? De curiosidade, expectativa ou de esperança? Porque eu vejo muita gente hoje olhando para um cristianismo que é para o aqui e agora. Para aquilo que Jesus pode me proporcionar. Porque se está dando tudo certo na minha vida é Jesus, mas se está dando tudo errado não é Jesus. Eu não consigo perceber nem o trabalhar de Deus daquilo que é errado, que na verdade é certo, e Deus trabalhando. Consegue entender o que eu estou falando aqui? A gente olha e fala: não é possível que eu estou passando por isso. Calma, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Ele é Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. É crer nele para além das circunstâncias. Mas tem evangelhos. Eu vou colocar em letras miúdas. Existem evangelhos que estão dizendo que é para o aqui e agora. Deus tem o melhor da terra para você. Você vai usufruir tudo que é bom. Você não vai passar por doença. Você não vai ter isso, você não vai ser aquilo. Você vai ter o melhor carro do mundo. Vai ter não sei o quê. Deus está distribuindo chaves e chaves e chaves e chaves. Sendo que Paulo escreve aos Coríntios, no próprio capítulo 15, que aqueles que esperam Jesus somente nessa vida são os mais miseráveis. Cuidado. Siga Jesus Cristo, o Senhor. É esse Jesus que subiu. É Ele que vai voltar. E Ele vai arrebatar a igreja que a Ele pertence, que foram lavados e redimidos pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Que compreendem que independente das circunstâncias da vida, a nossa fé em Jesus Cristo é que nos garante vida eterna. E não aquilo que dá certo. E não aquilo que dá errado. Me lembrei aqui em 92, não me lembro o mês, mas em 92, teve o segundo grande corte da Embraer. Foi em 90 o primeiro, que foram 4.000 funcionários mandados embora. Em 92, não é isso, Juarez? 92 foram 3.500 funcionários mandados embora. Antes de mandar esses funcionários embora, os funcionários ficaram em casa. E Deus me falou: você não volta mais para a Embraer. Foi Jesus, e agora? 2 crianças pequenas. O Esdras ia completar 2 aninhos. A Nadiele 1 e alguma coisa. Como é que vai ser isso? Senhor, como é que eu vou fazer? Mas a minha vida é tua, Senhor. E aí eu me lembro do Eloilson, que é meu primo. Os irmãos aqui, muitos conhecem. Trabalhava também com a gente lá. Ele esteve em casa e a gente conversando e tal. Rapaz, parece que vai começar a vir as cartinhas para quem vai voltar e quem não vai e tal. Falei: mas eu sei que eu não volto. Ele: então, como é que é? Falei: eu sei que eu não volto. Falei: como assim? Deus já me falou que eu não volto para lá. Você está falando sério? Falei: estou. Como é que você vai fazer? Falei: não sei. Mas você está tranquilo? Falei: está nas mãos do Senhor, eu não tenho outra alternativa. Eu não tenho outra alternativa. E eu tive que enfrentar uma situação muito difícil, por alguns anos. Como eu aprendi a estar na dependência do Senhor. Eu já falei uma vez aqui, que dessa época, me parece que eu olho para trás assim, e tudo aconteceu durante a noite. A minha memória é tudo escuro. Parece que tudo foi à noite, de tão denso que foi. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu tive experiências de verdadeiros milagres na nossa vida.
Deu tudo errado. Não, deu tudo certo, porque mesmo aquilo que parece ser errado para nós, aquilo que está diante do altar do Senhor, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe o tempo certo, Ele virá com socorro no momento certo, porque é Ele. O Evangelho é o próprio Cristo, Ele é o nosso Evangelho. Então tome cuidado com alguns evangelhos, outros que não é Jesus Cristo o Senhor, que não aponta para Cristo Jesus. A centralidade do culto não é Cristo. Quando não é isso, irmão, cuidado com isso. E nós temos hoje uma gama de informações enormes. Foi falado algo aqui, a Nadiane falou sobre essa questão das mídias. Pois é, irmão, a gente tem aí WhatsApp, nós temos Instagram, Facebook, YouTube. Eu vi hoje um outro negócio também, esqueci até o nome. Enfim, tem uma opção de coisa aí, não sei se a Simone lembra, que eu até perguntei o que era. A gente estava vendo um negócio lá e falei, mas que negócio é esse aí? Eu não sabia o que era. Falei, tem uma porção de coisas acontecendo na própria televisão, rádio, revistas, assim uma gama enorme de informações. Irmão, cuidado onde você está bebendo, o que você está comendo, preste atenção, queira da palavra de Deus, não engula tudo, ore ao Senhor, busque, entenda o que a palavra de Deus quer dizer, para que você não seja levado por ventos de doutrinas por aí. Isso é sério, esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento, e a igreja vai passar, eu sei, não sei quantos, mas eu tenho certeza que a igreja vai passar triunfante por cada momento desse. Porque é a igreja do Senhor, nós precisamos tomar cuidado para estar na igreja do Senhor, para não sermos levados por outras coisas. Cuidado com isso. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, não é a sua ou a minha, mas é a igreja dele. Entende? A compreensão de igreja vai passar pelo que a palavra de Deus nos ensina. Não por aquilo que a gente quer que seja, não por aquilo que a gente entende que seja, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Ah, pastor, mas então quando é que eu vou saber? Irmão, estude a palavra, coma da palavra, entenda. Comece a ler a palavra de Deus. Não fique simplesmente pegando o que os outros mandam para você, seja via, sabe lá Deus o qual, mídia social que manda para você. Tome cuidado, escola dominical é uma bênção, vem aprender da palavra. Culto de terça-feira de ensino, vem comer da palavra de Deus. Entenda, e se for necessário e você tiver dúvida, sim, converse, procure saber. Busque-nos aqui, seja eu ou qualquer um dos pastores da igreja, procure entendimento, mas queira entender o que a palavra de Deus realmente quer dizer. E não se deixe ser influenciado por qualquer outra coisa, porque senão você vai se esquecer de que Jesus Cristo está às portas. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. E é tão ninguém que nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E eu fico imaginando isso aqui, o quão segredo é isso. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, amém? A Trindade, um único Deus. Olha o quão secreto é isso. Nem o Espírito Santo e nem o Filho. Só o Pai. Olha que coisa interessante. Para que a gente possa perceber o quão impossível é saber qual será a data. Mas Ele dá sinais. Ele dá sinais para que a gente possa estar olhando para a figueira. E aí, para a videira, observando os sinais que está no ponto de Jesus Cristo voltar para a sua igreja. Nós estamos vendo muitas incertezas. Nós estamos vendo nações que estão guerreando, mas ao mesmo tempo vejo nações que estão se unindo para a paz e que já vislumbram, e já começou uma forte discussão
Lá atrás isso já acontecia, agora ficou mais forte ainda com essa pandemia do governo único. É fato. Lugares onde podia se pregar a palavra de Deus, onde não está podendo mais. E nós que não tomemos cuidados, abro um parênteses para dizer aqui sobre este ano, nós que não tomemos cuidados, senão nós vamos perder a chance que temos de pregar o Evangelho da maneira como estamos fazendo aqui. Nós é que não tomemos cuidados. E isso é através de nós. É o Senhor guardando a sua igreja através de nós. E a gente precisa prestar atenção nisso. Muitas coisas estão acontecendo, pais e filhos não se entendem. Filhos que simplesmente não estão nem aí com seus pais. Pais que muitas vezes também não estão nem aí com seus filhos. Dizem que os amam, mas não cuidam, não corrigem, não disciplinam. Não estão juntos, não percebem, não andam junto, não abraçam seus filhos, não demonstram amor pelos seus filhos. E vice-versa, e isso vai acontecendo, e a gente está vendo isso acontecer. Homens e mulheres que estão na casa do Senhor, mas que na verdade são curiosos. Têm apenas expectativas, para que sejam atendidas as suas expectativas, e não vir aqui para adorar ao Senhor. Quero ver como é que vai ser a palavra hoje. Quero ver quais são os hinos que vão contar. Será que vão afinar ou desafinar? Vou fazer parte ou não vou? Inconstâncias, irmãos, isso tem sido, eu fico pasmo com a igreja, que muitas vezes vamos fazer, vão acontecer e tal, e começa a caminhada e para, e não continua, e não vai para frente. Desanimou, parou, não está muito afim não. E parece que os objetivos para alcançar, e a igreja do Senhor continuar caminhando, parece que vai esvaecendo, vai esmorecendo. Nessa noite o Senhor está dizendo para nós, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Desculpa, apontei para mim, mas é Ele. A minha igreja. E aí é uma questão atitudinal, ela é interna. É a minha crença colocada em atitude. E eu já falei que o que norteia nossos comportamentos são as nossas crenças. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí é importante olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e falar o quanto tenho demonstrado que creio no Senhor, que a obra do Senhor tem a sua validade e a sua prioridade, em que momento ela deve acontecer, e eu coloco tantas outras coisas que são secundárias no lugar do serviço ao reino. E me esqueço que Jesus daqui a pouco... Olha, se você conseguir ouvir a trombeta que vai tocar, glória a Deus, é sinal que você está subindo. Agora, aquele que não ouvir, só vai sentir a falta. Cadê aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Quem lembra desse hino? Está chegando o dia e a hora que a trombeta vai tocar. E os remidos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro serão arrebatados. Carros vão bater porque motoristas vão sumir. Aviões vão cair porque pilotos vão sumir, vão desaparecer. Não sabe o que está acontecendo, o caos no mundo. Mas na verdade a igreja já está triunfante com o Senhor Jesus. O caos será instaurado na terra. Mas eu não farei parte disso, porque eu já estarei com Ele. Eu vou me agarrar a todas as forças que tenho no Senhor e na sua palavra, porque eu não quero participar disso aqui, mas eu quero estar na glória com Jesus Cristo. E eu preciso lembrar disso no meu dia a dia. Eu preciso lembrar disso lá dentro da minha casa. Eu preciso lembrar disso lá no meu serviço. Às vezes eu preciso lembrar disso dentro da igreja. Porque às vezes eu falo coisas que eu não deveria dizer, me comporto como não deveria comportar. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, Jesus está às portas, Ele está para voltar. Pastor, já passou 2000 anos, por causa disso mesmo. Já passou 2000 anos, Ele está prontinho para chegar. Você pode dizer amém, queridos? Entenda isso e prepare-se a cada dia
para estar diante dele. É Ele. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Há aqueles que estão apenas na expectativa ou na curiosidade. Olha, irmão, não vai dar certo. Eu imagino, isso sou eu, por favor, vou repetir, sou eu. Eu imagino que o anticristo vai se levantar justamente em meio a esse caos do arrebatamento. É onde ele vai vir com soluções mirabolantes, estratégicas, explicações, e onde ele será reconhecido como o cara que vai governar o mundo. Isso sou eu que acredito, que em meio a tudo isso, mas a igreja do Senhor não estará mais aqui. Essa noite é noite de concerto. Eu peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Logo depois que Jesus Cristo subiu aos céus, e que hoje a fala daqueles dois varões de branco. No versículo 14, Lucas escreve para nós dizendo que todos estes, e aí ele dá uma lista no versículo 13, dos discípulos de Jesus, e aqueles que estavam junto com eles, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Os discípulos passaram 3 anos e meio junto com Jesus. Eles aprenderam de perto com Jesus. Eles ouviram a voz do Mestre. Eles viram o olhar do Mestre. Eles sentiram o cheiro de Jesus. Eles perceberam cada atitude. Não só o milagre, mas o porquê dos milagres. E as maneiras mais incríveis. Porque eu não acredito que os evangelhos escreveram tudo o que Jesus fez. Aliás, se não me engano, João escreve que foram feitos muito mais milagres do que o que estão escritos aqui. Eles estavam próximos de Jesus, por isso permaneceram, perseveraram, juntos. Qual é a tua intimidade com Deus? Qual é a tua intimidade com Deus, que vai fazer com que você permaneça, que você persevere, para que você continue apesar das circunstâncias? Qual é? Há aqueles que estão fora do caminho do Senhor, ou que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Essa noite é a noite de reconciliação. Essa noite é a noite de acertar, de alinhar, de voltar ao caminho de Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Se há alguém para Jesus nesta noite que quer dar esse passo, nesse último domingo que a gente separou do mês inteiro de Páscoa, para falar da volta de Cristo, Ele vai voltar. Eu sinceramente gostaria que fosse já. Quem sabe começamos a orar aqui e de repente a igreja é arrebatada. Glória a Deus. Para aqueles que estão firmes, para aqueles que tiveram um real encontro com Ele e estão em intimidade com Ele. Mas se você não tem isso ainda, ou você deixou passar isso desapercebido, ou nem sabia disso, essa é a noite de salvação para a sua vida. Há alguém para Jesus esta noite? Levante a sua mão como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você.
Se você quer dar esse passo na direção de Jesus, reconciliar-se com Ele, voltar ao caminho, estar nele, está aqui lançado o convite. Se você quer dar esse passo, levante a sua mão junto comigo e aceite a Jesus como o Salvador da sua vida. Há alguém para Jesus esta noite? Enquanto você está pensando, eu quero me dirigir àqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Eu não te conheço, não sei aonde você está, não sei quais foram os hinos ou as palavras que tocaram fundo no seu coração, mas se você quer dar esse passo na direção de Jesus, nós queremos orar por vocês. Coloque as suas duas mãos sobre o seu peito e nós vamos orar por você. Nós não te conhecemos, não sabemos onde você está, mas Jesus Cristo, a quem nós servimos, Ele sabe exatamente onde você está e Ele está próximo de você aí. Aceite a Ele. Há alguém para Jesus nesta noite? Nós queremos orar por você. Curve a sua cabeça, querido. Tu conheces a cada um, Senhor. Tu sabes exatamente quem são, como estão. Aqueles, Senhor, que se dizem inclusive cristãos, quem sabe estão vindo à igreja e até então se sentem participantes, mas de alguma forma estão desapercebidos da tua volta e não têm cuidado desta comunhão contigo, de um caminhar em santidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, para que estas pessoas possam sentir a necessidade de pedir a Ti perdão, reconhecer-te como Salvador de suas vidas, realinhar os seus propósitos contigo, Senhor, voltar ao caminho, tomar a decisão de estar em Ti. A estes que nós não conhecemos, estão na internet, Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre eles. Tu sabes da sinceridade dos seus corações, perdoa seus pecados, Senhor, que eles confessem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, que procure uma igreja evangélica séria, que serve a Ti, que tenha Cristo como Senhor e que possam ser ajudados. Pai, em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar, querido.